Olá pessoal, aqui é a Clariana Queiroz. Hoje eu quero falar com você de um projeto que eu tenho estudado há 6 anos. Eu quero falar de desenvolvimento de território, quero falar de política também, né, do que precisamos fazer para promover o desenvolvimento da nossa região e quero falar também, né, dessa polarização que nós temos vivenciado aí no cenário nacional. E eu te convido a ficar comigo até o finalzinho do vídeo. Se você quiser deixar comentário, pode deixar. Se você quiser também se inscrever no nosso canal, pode se inscrever. Todos os dias nós vamos ter conteúdos voltados para esse tema. Então, fique conosco, já curte o vídeo aí e vamos juntos conversar um pouquinho. Quando eu estava estudando sobre desenvolvimento de território, eu fiquei muito intrigada com o contraste existente no nosso país, né? Por exemplo, quando eu mapeei e fiz a minha pesquisa em loco na região ali do estado de Minas Gerais, eu fiquei muito... faltou até a palavra. Eu fiquei muito perplexa, na verdade, de ver um contraste muito grande em regiões, por exemplo, como o município de Catugi. Eu fiz o estudo do solo e eu fiquei encantada, que região rica. Imagina, produtora de pedras, eu fiz mapeamento, peguei pedaço do solo, estudei o solo. Produtora de pedras preciosas, tem uma grande abundância. Se você mapear a região toda, você vai ver que tem linhas, né, com uma grande produção de base mineral, pedras preciosas, pedras das mais variadas cores, texturas, dureza, pedras que são utilizadas aí para fabricação de joias, semijoias, pedras de cores diversas e pedras maravilhosas, pedras preciosas. Mas além das pedras preciosas, há, né, o rejeito, aquela linha do pegmatito que tem nas regiões onde tem pedra, é uma terra, né, que ela é rica em outros minerais que também são riquezas. É riqueza que as pessoas não desconhecem o valor delas, né? É o caso do feldspato, que é utilizado para a indústria da cerâmica, é o caso, né, da mica, que é aquela que a gente chama de malacacheta. Na região, eu lembro quando eu era pequena, a gente brincava com a malacacheta. O pessoal da Igreja Católica, na época do Natal, fazia presépios, eles pintavam uma lona toda de preto e depois vinham colando a malacacheta, porque ela brilha, ela tem... A malacacheta, ela é utilizada na fabricação, né, de capacitores eletrônicos, que é muito utilizado aí hoje, né? Hoje é o que a gente mais precisa aí. O caulim também, minha avó até utilizava. Nós tínhamos um sítio, minha avó trabalhava num sítiozinho perto da nossa cidade, Tinga, e vó, ela gostava de ver o fogão bem branquinho, e imagina, fogão de lenha, né? Sempre vinha a fumaça, ficava tudo preto. Ela não comprava tinta para pintar. O que ela fazia? Ela pegava a tabatinga. Depois que eu fui estudar e descobri que a tabatinga nada mais é do que o caulim, que é uma base, uma matéria-prima base da indústria de tintas. Então, para fabricar as tintas, eles têm que utilizar essa matéria-prima, que é o caulim. Então, olha só, analisando toda essa riqueza de Catugi, era para ter um IDH lá em cima, né? Era para ter muitas indústrias ali utilizando dessa matéria-prima de forma sustentável, é claro, né, para gerar emprego e renda dentro da região de Catugi. Mas, engano meu, Catugi está entre as cidades com o mais baixo IDH do estado de Minas Gerais. É uma loucura. Não é para ficar perplexo com a situação dessa? E essa não é uma realidade só de Catugi, não. É uma realidade do nosso país. Nós somos privilegiados, nós destacamos no agronegócio, né? Nós destacamos na pecuária. A maior bacia leiteira, né, está na nossa região, no estado de Minas Gerais. Nós destacamos na produção aí, né, de frutas. Vocês que são aí da região do Vale do Jequitinhonha, lembram muito bem quando é época de manga, são caminhões e caminhões de manga, levando manga da nossa região do mundo. Então, olha o quão rico nós somos. De que o país precisa? De políticas públicas, de desenvolvimento do território, políticas públicas com o foco em atrair indústrias para beneficiar a matéria-prima que temos em abundância na nossa região. Precisamos dessas políticas públicas voltadas para isso, mas precisamos também de qualificação da mão de obra.
Por quê? Essas indústrias vão chegar, mas o povo que está na terra estão preparados para trabalhar nessas indústrias? Têm o conhecimento necessário? Estão qualificados? Não estão. Então nós precisamos fazer uma mudança geral aí, né, na forma como as políticas públicas são desenhadas para promover desenvolvimento mesmo. Então é muito importante essa reflexão. E quando eu falo que nós somos uma nação rica, e eu acredito muito nas profecias que nós temos ouvido aí, profecias de 16, 18 anos atrás, falando, né, do quanto Deus tem projetos para o desenvolvimento da nossa nação, eu acredito muito nisso e vejo isso, vejo um povo articulado se levantando, eu vejo pessoas parando para debater questões como essa, né? Eu me vejo até. Porque há 6 anos atrás eu poderia ter escolhido qualquer linha de pesquisa, mas Deus me direcionou para essa linha de pesquisa. Então foi artigos científicos publicados, livro publicado, capítulo de livro publicado em parceria com outros autores. Então essa discussão sobre possibilidades de desenvolvimento, porque antes a gente olhava para a nossa nação e via ali, ó, uma impossibilidade. Hoje a gente olha e vê possibilidades. Então, tudo isso eu vejo como algo muito positivo, esse debate, essa discussão, eu vejo como algo muito positivo. É claro que nós temos muitas mudanças para fazer, né? Visto que a gente viu aí, nós tivemos muitas pessoas admiráveis sendo reeleitas, sendo eleita, mas também a gente teve muita gente ruim, né? Gente que já explorou o país, gente que fez da política, né, um negócio, né? Nunca teve esse olhar de desenvolvimento para a nossa nação, que sempre viu ali a política como um cabide de emprego mesmo, para ele, para os seus familiares, pessoas que nunca estiveram focados realmente no povo. Nós vimos essas pessoas serem eleitas, né? Infelizmente, nós ainda temos essa cultura na nossa nação. Infelizmente, as pessoas olham só para si mesma na hora que vão votar. Ainda temos muita gente assim, mas temos muita gente mudando essa visão e parando para debater sobre projetos, parando para ouvir. E eu vi isso com vocês, eu vi quantas pessoas começaram a ouvir as minhas propostas. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos de pessoas querendo entender um pouco mais desse projeto, e é por isso que eu estou aqui continuando falando sobre ele, porque eu sei que tem muita gente boa que conseguiu ser eleita, né? Eu não fui, mas tem muita gente boa que conseguiu ser e que poderão sim pegar esse projeto e colocá-lo em prática. Nosso foco é qual? É o desenvolvimento do território. São 6 anos de pesquisa científica, pesquisa comprovada e que pode sim auxiliar as pessoas aí, aqueles que estão agora que vão ocupar a cadeira a partir de janeiro, a se orientarem e a olhar para as possibilidades que temos de desenvolvimento, principalmente no nosso estado de Minas Gerais. Eu falo do estado de Minas Gerais porque foi onde eu desenvolvi minha pesquisa, mas nós sabemos que todos os nossos estados, eles têm sim possibilidades de desenvolvimento, porque Deus abençoou a nossa nação de uma forma muito especial. Quando eu falo de vocação do território, é porque cada região, ela tem sim a sua vocação, né? Nós temos regiões que são grandes produtoras de soja, temos outras que são grandes produtoras de milho, de feijão, de arroz. Nós temos aí uma variedade, né, de territórios com vocações específicas. E temos a Bahia, onde eu estou aqui, cuja vocação é o que? Essa beleza natural que atrai turistas de diversas regiões para estar aqui investindo na região, comprando, fazendo a economia ficar cada vez mais forte. Então, nós somos ricos em diversas áreas: água potável, leite, frutas, cereais. Então, o que nós precisamos? Precisamos de indústrias para a nossa região e qualificação do nosso povo para trabalhar e não precisar sair daqui para ir trabalhar lá nos Estados Unidos dando faxina, né? E fazendo tantas outras coisas que a gente poderia estar fazendo aqui, né? Trabalhando aqui na nossa região. E agora nós estamos vivendo essa polarização. Eu sei que é um momento complicado, eu sei que tem gerado muitas desavenças falar sobre essa polarização. As pessoas estão brigando, as pessoas não conseguem dialogar, as pessoas deixam de se falar
por conta dessa polarização, por conta das escolhas que são feitas. E é sobre isso que eu quero te falar. Nós precisamos parar para escutar o outro, para entender as razões pelas quais o outro fez sua escolha. Eu, por exemplo, quando eu escolhi apoiar o Jair Bolsonaro, eu escolhi com base em princípios que são importantes para mim. Por quê? Para nós cristãos, a Bíblia, ela é muito mais do que um livro qualquer. E olha, que eu enfrentei muitos desafios, eu leio muito, né? Eu tenho o hábito da leitura, eu tenho o hábito do diálogo, gosto de dialogar. E na faculdade eu passei por muitos debates ricos, né? Estudei o marxismo, eu estudei essa modernidade líquida que a gente tanto fala dela, né? Onde a gente vai rompendo aí com os limites, rompendo aí com esses marcos que muitos consideram que são marcos desnecessários, que a pessoa deve ter autonomia e liberdade para fazer o que quer com seu corpo, com sua forma de pensar. E eu estudei tudo isso, mas eu nunca deixei de estudar a Bíblia, né? Eu nunca deixei de estudar a Bíblia. A Bíblia tem livros aqui que nós sabemos que foram escritos há 1.700 anos antes de Cristo, que é o caso, né, dos livros escritos por Moisés, do Pentateuco, né? A gente sabe que esses livros foram escritos há muitos anos atrás, mas mesmo sendo escrito há 1.700 anos antes de Cristo, esses livros trazem princípios que o foco é o quê? É conviver bem, é o desenvolvimento da sociedade. Foi por conta desses marcos, dessas regras estabelecidas, que a sociedade sobreviveu, que as polis conseguiram se organizar, que as polis conseguiram se manter, né, com um convívio social possível. Foi através das regras, através dos limites estabelecidos, né? Essas regras foram fundamentais para a boa convivência, para o desenvolvimento das polis. E é através dessas regras que a gente consegue extrair coisas muito positivas. E para nós que somos cristãos, nós entendemos que essas regras, elas têm um foco no desenvolvimento da sociedade, mas elas também têm um foco na nossa vida espiritual, né? Porque o cristão, ele entende que ele é um ser tricotômico, ou seja, ele é corpo, que é isso que você vê, ele é alma, que é a sede dos sentimentos, das emoções, mas ele também é um ser espiritual. Então, esse 3 em 1, né, essa unidade, né, a partir da união dos três, ela é fundamental porque as coisas que fazemos, elas têm impacto na alma, né, nas nossas emoções. As coisas que eu faço, o fato gerador vai ser através do meu corpo, né? Ele vai se materializar através do meu corpo, do que eu faço aqui, mas o reflexo disso vai vir para minha alma, vai vir para o meu espírito também. Então, quando nós paramos para estudar a Bíblia, para um contexto histórico mesmo, nós vamos ver o quão a história dessas pessoas é importante para a nossa maturidade, para o nosso desenvolvimento. E é por isso que Paulo, como um grande teólogo, quando escreve sobre isso, ele vai falar, olha, todas as coisas, pessoal, Romanos 15, todas as coisas foram escritas para o vosso entendimento, para que vocês pudessem entender, ou seja, a história de Abraão, a história de Moisés, a história de Esté, foi escrita para quê? Para que você pudesse ter uma compreensão de como é o mundo espiritual, de como é o mundo físico no qual estamos e do quanto esses dois mundos se interagem e do quanto, né, aquilo que fazemos traz reflexos importantes para o nosso desenvolvimento, não apenas espiritual, mas também como sociedade. E nós vamos ter ali a história da rainha Esté, né? Quem não lembra da história de Esté, de Radassa? Radassa é uma menina comum, judia, né? Criada ali por Mardoqueu, tem uma grande oportunidade, aproveita bem essa oportunidade, segue o conselho do tio, vai ser coroada rainha. Rainha em um período qual? Um período em que o povo estava exilado.
O povo estava exilado ali, isso por volta de 600, 500 e poucos anos antes de Cristo, o povo estava exilado no tempo da Babilônia, o povo vai ser exilado, e ali, naquele cenário, naquele local, né, o povo, alguns já estavam fazendo o processo de retorno para Israel, mas no reinado de Xerxes, né, se levanta, é gerada uma situação ali e é proporcionada a Esther a oportunidade de se tornar rainha. E o que vai acontecer? Em um dado momento, para você que acha que religião não deve se misturar, né, eu quero falar isso para você, trazer essa história para o seu entendimento aí, como disse Paulo, né, nesse cenário. Esther, ela se vê numa situação muito difícil, porque Mardoqueu começa a reclamar, chorar e falar, né, do que Amã havia decretado ali através de uma situação criada por Amã para a destruição do povo judeu. Amã vai fazer de forma até forma ali dentro da lei mesmo. Amã vai elaborar um plano diabólico para destruir com os judeus, dentro da lei. E ele consegue o anel do rei, ratificando tudo aquilo que ele estava propondo, né, de destruição do povo judeu, e tudo isso por conta de um ódio pessoal. Ele não concordava com o jeito daquele povo servir a Deus. Ele não concordava com o jeito com os princípios que eram importantes para aquele povo. Amã se levanta com ódio, não era, né, de um povo específico, de uma situação específica só. Ele levanta-se com ódio de uma nação, por conta dos princípios que essa nação defendia, né? Mesmo ali, né, numa região que não era propriamente a região, o território de Israel, Amã se levanta com ódio de princípios que aquele povo defendia. Qual era o princípio? Aquele povo não se curvava diante dele, e ele queria que se curvasse diante dele. Aquele povo respeitava o sábado. Para aquele povo, o sábado era importante. Então, aquele povo tinha regras, princípios que eram contrários a princípios deles. E nós vamos ver que isso era muito comum na Babilônia. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque Daniel tinha princípios que eram diferentes dos princípios do povo. Então, eles vão buscar um meio de destruir Daniel por conta dos princípios. É o que acontece hoje. Nós também temos princípios que a gente respeita e que são importantes para nós. E eu falo por experiência própria. Hoje eu sigo a Bíblia, hoje eu sou cristã, 100% vivo o cristianismo por conta, né, do que eu vivenciei a partir da aplicação prática. Eu não falo com quem lê a Bíblia por rotina, por costumes, não. Eu tô falando com quem conhece, com quem aplica, com quem vive a palavra. Eu vivo a palavra, e quando a gente vive a palavra, a gente vai enfrentar muitos problemas. Por quê? Porque a nossa forma de vida, ela é diferente de quem não aplica, né? Quando a gente faz o bem, a gente não faz o bem simplesmente por questões humanitárias, a gente faz o bem porque a gente vê no outro a semelhança de Deus, né? A gente quer desenvolver, promover desenvolvimento regional porque a gente acredita nas promessas da palavra e a gente percebe que trabalhar em prol do outro, servir o outro, é o chamado do cristão. O cristão, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, a gente entende que toda a nossa qualificação profissional, tudo que eu estudei até hoje, não foi só para o meu benefício, né? 6 anos estudando desenvolvimento de território, não é só para mim ser o que eu sou hoje, né? Uma consultora técnica em arranjo produtivo local, que trabalha aí com palestras, que trabalha... Não, isso foi, essa habilidade, esse conhecimento me foi dado para serviço, para servir as pessoas. Então, a gente começa a viver uma vida com um propósito. A nossa vida é uma missão a serviço das pessoas. E Esther, quando chega lá no reinado, né, ela começa a ter tantos benefícios que ela começa a olhar para si mesma e ela vai responder para o tio, quando o tio começa a falar com ela, olha, nós estamos correndo risco, a nossa nação está correndo risco porque foi decretada uma lei e todos nós vamos ser mortos agora. Então, quando ela ouve isso, ela vai falar, mas eu tenho que cuidar de mim.
Infelizmente, não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer porque já tem 30 dias que o rei não me chama, já tem 30 dias que eu não me apresento diante do rei, então eu não posso fazer nada. Foi isso que ela quis dizer. Qual é a resposta de Mardoqueu para ela? A resposta de Mardoqueu para Esther foi: olha, se você não quiser fazer nada, queridinha, não preocupa. Deus vai levantar outro meio de salvar seu povo. Se você não quer fazer nada, não tem problema. Mas quem sabe, Esther, foi para esse momento que Deus te elevou, te levantou e te colocou nessa posição que você está. Olha que diálogo interessante, né? Eu sei que é muito chato debater política, eu sei, eu sinto isso e por muito tempo eu fugi disso. Eu não queria debater política, eu entrei esse ano na política, eu nem sei como, porque de fato é um tema que eu tenho muita dificuldade, porque a gente tem medo de ofender as pessoas. Né? A gente tem medo do que elas vão pensar quando a gente se posiciona, principalmente a gente que tem um negócio. Eu sou empresária, trabalho com a área da educação, né? É uma área delicada, mas a gente precisa se posicionar, né? Nós precisamos nos posicionar. Hoje você tem uma autoridade. Qual é a sua autoridade? É o seu voto. O seu voto, ele é muito importante, o seu voto define muita coisa. Ah, mas é um voto só. Ah, mas se eu me posicionar, eu vou arranjar briga com meu parente, meu marido, minha esposa, minha filha, meu filho. Mas posiciona. Posiciona, o seu voto é muito importante. Você que é um influenciador, exerça a sua influência. Grave vídeos, fale do seu posicionamento. É muito importante nós nos posicionarmos agora. Porque quem sabe essa influência que Deus tem nos dado é justamente para esse momento. Nós precisamos sim começar a agir de uma forma mais incisiva. Nós precisamos sim pontuar o que nós acreditamos. A Bíblia para nós, ela não é só mais um livro qualquer. Por mais que muitos entendam que é um livro antigo, mas ela para nós, ela é fonte de vida. Nós já vivemos experiências reais através da aplicação dela. Quantas vezes a história de Abraão foi a nossa inspiração para vencer os problemas? Quantas vezes a história de Jó foi a nossa inspiração para vivermos uma dificuldade? Foi fonte de inspiração? De quantas depressões o Senhor te livrou por conta da palavra? Ela foi ânimo, ela foi motivação para você. Quantas vezes você que estava ali desacreditado de si mesmo, começou a olhar para si mesmo e se ver como imagem e semelhança de Deus? De quantos cenários terríveis Deus te tirou por conta da palavra? Eu sei que não foi uma nem duas vezes que aconteceu comigo. A minha história, ela foi mudada, impactada diretamente pela palavra. Os princípios da Bíblia norteiam minhas decisões, norteia tudo aquilo que eu faço. Então, meu amigo, reflita sobre os dois que estão aí candidatos. Esse barulhinho. Reflita sobre o que eles defendem, reflita sobre o que eles apoiam. Reflita quem está apoiando eles, quem acompanha eles, né? Reflita sobre isso. Reflita quais são as ideologias que são base do plano de desenvolvimento deles. Você tem duas opções. Não vá só pelo que eu estou falando. Olha quem está apoiando a esquerda. Olha quem defende Lula. E olha quem defende Bolsonaro. Os dois têm pontos positivos e pontos negativos. Olha os dois. Olha o que eles representam. Olha o que o PT representa. E olha o que o Jair Bolsonaro representa. Eu tenho certeza que você vai ver com muita clareza o que cada um representa, quem apoia eles, o que eles defendem. Para nós, aborto não é só um crime contra o corpo, o corpo não. Nós entendemos que a vida começa na concepção. E hoje há esse entendimento, tanto é que a mulher grávida já começa a receber pensão alimentícia. Se você está grávida e foi abandonada, você tem direito a uma pensão alimentícia. Pode procurar um advogado, porque é uma lei que te protege. Há uma lei que dá embasamento para que você tenha aí, a alimentação para que o bebê possa crescer saudável.
Então, essa vida já é preservada, há um cuidado com essa vida desde o ventre. E é claro que tem os casos em que há proteção, né, para essa vida aí. Então, esteja atento. Quem prega o aborto, quem defende o aborto, está indo contra um princípio que é importante para nós. E talvez você fale assim, isso não vai impactar para mim, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim a ver com você, sim. Tem sim a ver com você, sim. Ah, mas minha filha nunca vai fazer aborto. Não, talvez sua filha nunca vai fazer, mas é o sangue que vai ser derramado na nação. Leia a história de Caim e Abel. Acredita na Bíblia? Então, a história de Caim e Abel não é só uma metáfora, para você é real, ok? Então, lê lá. O sangue de Abel clama da terra. Foi o que Deus falou para Caim. Então, o sangue clama. A nação é amaldiçoada, sim, dentro do que nós cristãos acreditamos. Nós acreditamos, o que nós acreditamos é isso, que não é só corpo e alma. Nós acreditamos que é corpo, alma e espírito. Nós acreditamos que o impacto, ele se materializa no mundo espiritual. É isso que acreditamos, é isso que defendemos, não é? Então, todas as leis que vão impactar e que vão gerar morte, que vão gerar, nós sabemos que essa maldição ela vai perpetuar pela nação. Então, quando eu voto a favor, eu estou votando a favor de maldições que de alguma forma vão impactar na minha nação. Nós temos uma nação maravilhosa, uma nação rica, carente apenas de políticas públicas com foco no desenvolvimento dela. Olha para a nossa nação, olha para a riqueza que nós temos. E eu te peço, reflita no plano de desenvolvimento projetado pelos dois. Analise o plano de governo. Tem um que nem quer, a esquerda não quer nem mostrar os ministros que vão trabalhar com eles. Sabe por quê? É tudo gente que a gente não colocaria para trabalhar com a gente. É tudo gente que já tem ali o nome bem sujo. Esses serão os ministros que vão governar a nação. Pessoas ímpias e com coração terrível. Ele está com tanta vergonha, o Lula está com tanta vergonha que nem mencionar quem serão seus ministros ele está mencionando. Analisa tudo isso. Analisa tudo isso. Eu sei que a gente teve aí muitos acertos, muitos erros, mas analisa tudo isso. Analisa o potencial da nossa nação. Analisa o quanto avançamos nesses 4 anos do governo de Bolsonaro. Analisa coisas que a gente não sabia, podridões que a gente nem sabia delas e que estão começando a vir à tona, não porque é campanha política, mas porque eles tiveram que se posicionar. Quando a Damares vai falar da questão das crianças, é coisa que eles estão trabalhando para evitar isso. Trabalhando em lugares que ninguém trabalharia, enfrentando situações que nenhum de nós estamos dispostos a enfrentar. Eu fico imaginando a cabeça da Damares quando ela vai dormir. Porque só de ter acesso a um pouco da fala dela, a gente já fica dias com isso na cabeça, dias enojado. Imagina uma mulher que está lidando com isso diretamente, lidando diretamente com o mal. Eu oro para ela porque eu imagino o que essa mulher passa. Imagina o que o Bolsonaro tem ciência, tem conhecimento. São coisas que enojam qualquer pessoa. Essas pessoas estão lidando diretamente com a maldade, que é muito clara no nosso país. Então, reflita. Dia 30 de outubro, tome uma decisão coerente. Analisa, esteja atento. Não tome uma decisão simplesmente por partidarismo. Analisa. A esquerda não. O PT não. Chega. Chega. Eu tenho visto o atraso que está a nossa Teoflotone, eu tenho visto o atraso que a Bahia viveu, o retrocesso que foi com o governador do PT, eu tenho visto o retrocesso onde o PT está, o quanto as regiões têm sofrido. Eles trazem a corja deles todas, traz aqueles que foram caçados, aqueles que não são dignos de ocupar as cadeiras que ocupam. Então, por favor, analisa, busque ler o plano de desenvolvimento, o plano de governo dos dois, olhe quem está apoiando cada um deles e tome a decisão coerente. Que Deus te abençoe, não pare de orar pelo Brasil. Eu nunca vi, eu tenho 41 anos e até então nunca tinha visto uma convocação nacional de jejum. Vi isso com o Bolsonaro.
desde 4 anos atrás, quando foi convocada a nação para jejuar. Que Deus continue abençoando grandemente a primeira-dama, porque eu imagino que a Michelle está sofrendo, mas ela tem se posicionado ali como uma mulher de Deus, intercedendo pela nação. Então vai também jejuar, vai também orar. Nós acreditamos nisso, não acreditamos? Nós acreditamos no poder da oração, acreditamos no poder do jejum, acreditamos. Mas Mardoqueu falou para Esté, olha, não é hora de jejuar e orar só não, é hora de agir. É hora de agir, Esté. E foi para isso que Deus te deu essa autoridade. Mulheres, vocês nem direito de votar tinha, mas Deus proporcionou oportunidade para que nós pudéssemos ter o direito de votar, ter o direito de estar aqui dialogando sobre política, ter o direito de ser candidata. Olha que privilégio. Isso foi à toa? Não. Foi para que a gente se levantasse e posicionasse. Nós somos a maioria que vota no Brasil. Nós precisamos sim de pessoas que respeitem os princípios cristãos, porque se respeitarem os princípios que são importantes para nós, nós sabemos que a nossa família vai bem. Nós sabemos que os nossos direitos serão preservados. Então, acordem, se levante. Vamos parar de ficar aí acreditando nessa mentira do inferno, que crente não pode envolver com política. Se envolva sim, fale sim, fale sim. Defenda o que é importante para você e para nós os princípios são importantes sim. Tenha um bom dia, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e continue nos seguindo. Se tiver sugestões de tema, pode enviar aí nos comentários que estaremos aqui conversando. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.